Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem nos fala é o Dr. Yuri Maria. E hoje eu só queria dar alguma breve aula assim, a respeito da religião, da vida religiosa. Em vista que muitas pessoas acham que podem ir para qualquer instituto religioso que se vê por aí e não ficam atentas, né? A gente sabe que pessoas que têm essa vocação belíssima para a vida religiosa, elas são pessoas muito puras, muito boas, muitos devotos à Santa Fé e muitas vezes crédulos e inocentes e acabam caindo na malícia de pessoas, de falsas congregações, institutos religiosos ímpios, falsos, inválidos, e podem até ali ser feita uma lavagem cerebral, enfim. Tem que ver que a maldade está no mundo, há pessoas más. E isso é para você não ir para qualquer instituto religioso, porque se você for para um desses caminhos aí, desses falsos freis, né? Há muitos por aí, carmelitas, franciscanos, entre outros. Se você for por esse caminho, você vai poder acabar se apostatando da fé. E essas pessoas vão acabar com a sua vocação, destruir sua vocação. Como já recebo já vários relatos de pessoas que estavam em institutos aparentemente sede-vacantistas religiosos ultracatólicos e de outros países, pior ainda de ser de outro país. A pessoa vai para outro país sem pesquisar direito, sem estudar direito um pouquinho. Chega lá, não sabe a língua, não sabe nada, vai entrar para um lugar. Sabia que existem pessoas que são sequestradas? O senhor sabia? Existe lavagem cerebral, trabalho escravo, tráfico de órgãos, entre outras coisas. Ou você que é pai de família vai deixar sua filha entrar em qualquer instituto religioso? E essa parte do católico, eles principalmente nós que somos leigos e seculares, a gente não adentra muito, não se aprofunda muito, né? E desconhece totalmente, acha que qualquer um que vista uma capa carmelita, uma capa franciscana ali, é digno de ser chamado de frei ou freira, ou sei lá o que for. Então, isso aí foi um pedido de algumas pessoas que querem ser religiosos. Então, o que eu aconselho para essas pessoas? Em primeiro lugar, há um retiro espiritual, anual, às vezes semestral, que você tem que fazer. Aqui no Brasil tem o Seminário São José, que faz esse retiro. Nesse retiro é para todas as pessoas que querem saber qual é a vocação delas. Se elas têm vocação para o sacerdócio, para a religião, para ter matrimônio. E é nesse retiro que você vai descobrir isso. Ali, normalmente, o padre vai te fazer uma confissão geral. Você vai fazer a confissão geral com o padre. Geral que é todos, da vida toda, sem esconder nenhum. Uma preparação demorada para a confissão. Isso não é só para o sacramento e para dar mais espiritualidade a você, mas também para um propósito. Às vezes, nessa confissão, há um impedimento. Vamos supor que você matou alguém na vida passada, ou no passado, ou você fez aborto, entre outras coisas que são impedimentos canônicos, né? Aí o padre vai falar, você não pode por causa disso e tal. Sua vida vai ser outra. Isso tem até para a religião. Há impedimentos até para a religião, dependendo da ordem. Então a primeira coisa que você faz é isso. Você vai querer ir no retiro espiritual. E lá você vai ver o que o padre vai te orientar. O padre me orientou a ser religioso. Ele viu que eu tenho essa vocação. Você já vai começar sendo religioso com capa, tudo, fotos perpétuas, é por causa disso você é religioso mesmo e tudo. Não, não é assim. Então você vai. Se você tem isso, né, de querer entregar tudo e seguir os conselhos que Nosso Senhor deu ao jovem rico, né, e seguir a vida perfeita de se salvar, né? Porque o que acontece? O religioso, ele tem a obrigação de salvar, todos nós temos, né? A obrigação de salvar nós mesmos. Os pais têm a obrigação de ensinar os filhos ali também. O religioso, ele não, é só ele com ele mesmo. Ele tem a obrigação de se salvar e se aperfeiçoar na vida cristã e buscar a santidade. E quem aperfeiçoa o religioso é o bispo.
O bispo, a obrigação do bispo, né, é aperfeiçoar os seus fiéis. E a obrigação do religioso é ser aperfeiçoado pelo superior, que é o bispo. Isso está em Santo Tomás de Aquino. Então, a primeira coisa é você ver aonde tem, depois você tem a vocação para ser religioso. Aí você vai ver onde tem um instituto religioso para mim. E que instituto que eu vou seguir, né? Se eu quero ser dominicano, franciscano, espiritualidade carmelita, vou ver qual que é o que eu vou seguir. É de se esperar que você tenha um pouco de... Às vezes você não tem esse conhecimento, às vezes você pode... Por isso que existe um estudo prévio, você faz o postulantado, e cada uma dessas ordens é um postulantado, que a primeira coisa que você faz é fazer postulando. Né? Postulando, eu vou me estudar para ver se é isso mesmo que eu quero seguir. E você entra como postulantado, faz o postulantado. Vamos supor que você é freira, escolheu ser freira ali, lá em Santa Gertrudes a Grande. Ali você vai naquele instituto, vai fazer o postulantado. O que você vai aprender nesse postulantado? O que é a vida religiosa, o que são os votos, o que é o voto de pobreza, castidade, obediência, clausura. Você vai aprender tudo isso, como é o dia a dia, o que é a espiritualidade da ordem que você entrou, os deveres. Você tem que ver se esse instituto é acompanhado por um bispo. Não existe igreja sem bispos. Isso é heresia, mentira. Não existe padres vagos, freis vagos que não têm obediência a nenhum bispo, não acompanham nenhum bispo e vai tudo pela conta. Não existe isso na igreja. A igreja católica são os fiéis ao redor do bispo. E cada bispo faz uma igreja. O Papa é o bispo dos bispos. Quando não tem Papa, você não tem Papa, tem o quê? Tem bispo. Não acabou a autoridade da igreja. O bispo que é o sacerdote perfeito. Sem bispos não há padres, não há nada mais. Não há mais igreja. Vai ter só matrimônio e batismo. Acabou. Viramos homem a homem. Não existe. Tem que ter bispos. Para ter igreja tem que ter bispos. E bispos são os guardiões da lei. Eles ali quando eles são elevados, o sacerdote elevado ao episcopado, ele é o guardião da lei. O que ele fizer vai ser peso para ele, as obras dele. Uma congregação religiosa de um bispo, elegida por um bispo, que deixou ali um superior que está em voto de obediência com o bispo. Está em obediência, em sintonia, está em contato com o bispo. Principalmente se for freira. Se for freira, mulher, é bispo, não tem essa. No Concílio de Trento é muito explícito aí, o Código de Direito Canônico também. Freira é bispo. O bispo tem que ir lá no convento das freiras, fazer ou ele pode delegar um padre para ouvir confissões. Ele tem que estar acompanhando, tem que ter uma abadesa, é ele quem promulga a abadesa, depois depende da ordem, né? Normalmente é votos ou é delegado pelo bispo. Tem que ter um bispo para freiras. Tá? Para os religiosos tem que ter pelo menos um superior que é delegado por um bispo. Então você escolheu uma ordem certa, a ordem que segue tudo isso daí, ó. Ela é advocantista, não é modernista, não é resistência, nem nada. Ela está submissa a um bispo válido, legítimo. Eu fui lá, ela não se esconde, não é uma coisa assim que não sabe o que tem ali, de onde que é. É fácil você chegar até ela, tem fotos, é uma coisa divulgada, não é uma coisa misteriosa na França, escondida, que ninguém sabe, só quando chega lá vai saber, né? Então você tem que saber o que é essa congregação. Você chegou na congregação, você vai fazer o postulantado, para se preparar para o quê? Os votos. Os votos são as promessas feitas a Deus. Qual que é a diferença dos votos feitos a Deus? Por exemplo, eu fiz a devoção do tratado eu fiz a consagração pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Eu fiz ali uma promessa. Ele é um voto, mas é um voto o quê? Voto simples. Simples não faz de ninguém religioso. Voto simples não, desculpa, um voto privado. E não faz ninguém um religioso.
O voto que faz alguém religioso é o público. É público o voto, é aquele voto que é feito diante de todo mundo, várias pessoas, tirou foto. Não, não é público isso. O voto público é quando você faz ele, tem esse que você tem que fazer ele, e tem que ser aceito por uma autoridade legítima e válida da igreja. Tem que ser aceito pelo bispo. Há impedimentos no voto. Às vezes o bispo não pode aceitar o teu voto. Você é casado, por exemplo, tem matrimônio, você não vai aceitar o teu voto. Entre outros impedimentos. Por isso que o voto público é aquele que faz a pessoa religiosa, que obriga os católicos a chamar aquela pessoa de frei, freira, monge e etc. É o voto público que faz. Esses votos públicos podem ser votos temporários ou permanentes. Temporários por quê? Você vai começar a experimentar. Por isso que na igreja católica nunca é tudo de uma vez firme, assim, na religião. Você vai fazer postulantado, depois você vai, eu quero fazer os votos, faz os votos temporários, públicos, temporários, que são os votos simples, de castidade, pobreza, obediência. Depois que você testou, você viu ou não, aí você faz os votos perpétuos. Os votos perpétuos têm consequências. Você não vai poder para o matrimônio depois, entre outras coisas. E cada ordem depende de qual que é o tempo para você professar os votos perpétuos. Normalmente você fica repetindo os votos simples, aí até você repetir os perpétuos, fazer os perpétuos. Mas para ser considerado monge, tem que ter o voto público. Antigamente, quando não existia ordens, quando começou a surgir essas reuniões de homens e mulheres em congregações, foi lá com São Bento, acho que século 7 ou 8. Antigamente não estavam nem aí para reconhecimento de ninguém e tal, eles eram eremitas, iam subir sozinho e era isso, né? Era isso. Mas hoje não, hoje já mudou a igreja, a lei, os costumes já são diferentes daquelas épocas anteriores. Então precisa se ter o voto público. Não vá entrando em qualquer ordem. Isso vai acabar com a sua vocação. Você tem que pesquisar o que essa ordem é. Ela é carmelita? Qual carmelita que ela é? Descalça ou da antiga observância? Ela não é nenhuma das duas. Ela foi criada pela própria pessoa que inventou essa ordem do nada. Ela pegou coisas de cada ordem ali. Eu gosto da roupa dos descalços, gosto da missa dos antiga observância, gosto dessa lei aqui que foi já abolida, né? Mas eu vou mudar aqui essa parte aqui, tem que ser obediente ao bispo, eu vou só riscar, né? Não tem obediência ao bispo nenhum, né? Dizendo que assim, não tem jurisdição. Se um bispo não tem jurisdição, um padre, mero padre, tem jurisdição? E você querer falar que a obediência, né? Que a gente tem ao bispo, não tem obediência, mas e o religioso? Não tem voto de obediência? Existe religião? O religioso, e outra coisa, o principal voto da religião, para quem não sabe, não é o da pobreza e da castidade, é o da obediência, é o principal. A pessoa só vai para a religião para fazer principalmente o voto da obediência. A sua vontade já vai ser destruída, vai ser o voto da obediência, é o superior, nas coisas que agradam a Deus. Um religioso sem voto de obediência é uma coisa que acho que nunca se pensou, né? Mas isso aí incrível que pareça, existe. E as pessoas estão indo para algumas religiões assim, que há religiosos sem voto de obediência. E para piorar, eles estão sendo chefes de freiras, né? Eles cuidam de freiras também. Isso é outra coisa que não existe. Bispo é freira, é bispo, tá bom? Porque tem muitos escândalos na história da igreja. E a sábia mãe igreja decidiu que quem cuida das freiras são os bispos. Não é nenhum prior de uma ordem aí que você está aí. Tá. O prior pode ajudar, dependendo das ordens, sim. Mas ordens essa pessoa tem que ter aprovação do Papa. Quando não tem Papa, é bispo. E pesquise muito bem quem que é o chefe, o prior dessa ordem. Né? Se esse prior, quanto tempo ele tem de sede de vacantismo, de tradição, quem que ele era, como que ele fez os votos, como é que ele fez? Ele fez postulantado, fez os votos simples, temporários, perpétuos. Para ter o perpétuo demora tempo, 3 anos no mínimo, né?
nas ordens mais sérias, né? São 3 anos. Então estude muito bem para onde você vai, tome cuidado para ir para outros centros religiosos de outros países, principalmente estranhos, né? França, por exemplo. Lembre-se que sempre a gente vê, né, por aí as notícias: escravidão, lavagem cerebral, tráfico de órgãos, mulheres, entre mil coisas, né? Então tome cuidado, não seja e não caia numa coisa também que não é católica, para você não perder a fé, não perder sua vocação, não se destruir. Muito cuidado. Mansos como uma pomba, espertos como uma serpente. Você que é pai de uma moça que quer ser religiosa, você tem o dever de vasculhar tudo que é essa ordem religiosa. Tudo. E tem muitas ordens aí que incentivam você não buscar a família, esquece tua família, esquece teu... Tem essas ordens aí, costume lá na França fazer isso. Não entre em contato com a sua família, não pare com isso, você tem que ser agora sozinho. Tem isso. Como se a pessoa já é obrigada a ter votos perpétuos, né? Já ser um monge, já... É impressionante, impressionante. Não caiam nas redes dos lobos, que só querem religiosos para trabalhar como serem os escravos ali. Uma cara de pau. E as obras da religião muitas vezes não são mostradas aí para o Instagram. Você vê Instagram de religioso no Instagram, religioso youtuber, né, famosão. Você não vê isso. Uma religião séria. Vou supor, por exemplo, do Monsenhor Dolan, né? Só um ex-presidiário contou essa história no funeral, no funeral do Monsenhor Dolan, que o Monsenhor Dolan mandou uma freira, né, uma freira já de tempo, já sábia, dar catequese para ele na prisão, levar comida, e a freira fez isso. Ele se tornou pai de família e sede vacantista católica, e agradeceu o Monsenhor Dolan depois que saiu da prisão. As obras são essas, e não são obras assim que são divulgadas, isso aí foi divulgado depois da morte do Monsenhor Dolan. A vida religiosa é, sem dúvida, uma das melhores vidas, mas você tem que saber aonde você está pisando. Os votos são necessários, tem que saber o que são esses votos, tem que procurar os votos dessa pessoa, quanto tempo ela tem de votos. Não vale a religião do Novo Zordo, não vale, tá? É muito raro. Eles acabaram, destruíram as religiões. A maioria está infiltrada da gente da pior espécie. Então é isso, eu acho que esse vídeo foi mais para uma orientação de algumas pessoas que me pediram da vida religiosa. O Seminário São José está com um convento ali no começo, e está juntando pessoas ali para fazer um convento de freiras. Se você tem vocação para ser religioso, tem institutos muito bons nos Estados Unidos, no México, na Colômbia, né? Mas não vá para qualquer instituto religioso. Nós temos que ser sérios, tá, com a doutrina católica. Não vá para qualquer instituto que possa perder a sua alma, a sua vocação. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.